A família como vai? Meu irmão, venha e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui para mais uma vez responder esta pergunta. E a família, como vai? Este é o nosso programa que vai ao ar todos os sábados pela Rádio Alvorada às 9 horas da manhã e que também está disponível no formato de podcast, tanto no YouTube como no Spotify, para que você possa acompanhar no horário que você tiver condições de acompanhar e principalmente que você possa também compartilhar, que você possa não só curtir, não só se inscrever no canal da Rádio Alvorada, mas também compartilhar o link deste programa e de tantos outros que a Rádio Alvorada mantém numa evangelização, digamos assim, multiplataforma, né? Uma evangelização que busca estar em todos os ambientes para ali anunciar a palavra de Deus. Eu sou o Diácono Geraldo Luiz, Diácono Dulli, e quero hoje trazer aqui para nossa roda de conversa sobre temas de família. Nos dois programas anteriores nós tratávamos da dependência química e hoje continuamos com temas sensíveis, temas que são realmente bastante delicados, mas desafiadores e que tem tudo a ver com a nossa vida de fé, tem tudo a ver também com a nossa vida de comunhão com Deus e também com os irmãos. Hoje eu tenho a alegria de trazer aqui para o nosso programa duas pessoas que são membros da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Londrina, que desenvolve um trabalho extremamente importante numa frente que é uma das frentes mais ousadas, digamos assim, de atualização de evangelização, de atuação de evangelização, e por isso conversar com essas irmãs vai ser uma alegria e eu as apresento nesse momento. Bom dia, Cristina. Bom dia, Diácono Dulli. É muito importante esse momento de estar aqui nesse espaço para uma discussão importantíssima para a nossa comunidade, para nós que somos cristãos e que vivemos a nossa experiência no dia a dia nas nossas comunidades. Tá certo, Cristina. E acolho também a Valéria. Olá, Valéria, tudo bem? Olá, Diácono, tudo bem? Bom, eu sou Valéria, sou psicóloga e estou aqui, com a Cristina e demais companheiros nessa caminhada nas periferias da humanidade, que é um assunto tão delicado e a gente sempre enfrenta, tanta diversidade dentro e fora da igreja, infelizmente. E você usou uma expressão muito querida pelo Papa Francisco, E graças a Deus o Papa Leão abraçou toda essa veia, toda essa sensibilidade social do Papa Francisco. Você usou o termo periferias, Uhum. Papa Francisco falava das periferias existenciais e seguramente essa é uma delas. Com certeza. Mas eu gostaria de saber, Cristina, como é que você foi parar na Pastoral Carcerária? Olha, Diácono, foi assim meio sem pensar, Na realidade é isso, as coisas da sua vida, o seu dia a dia vai te levando a alguns espaços que você pensa que nunca talvez estaria lá. Mas eu sou assistente social e trabalhava, passei num concurso público e fui trabalhar no sistema penitenciário. Confesso que eu fiquei muito assustado na época, uns 30 anos atrás. E quando eu cheguei lá, no sistema penitenciário, e observei o quanto tinha jovens, e principalmente jovens negros, jovens pobres, e que se identificavam muito com a minha pessoa, com a minha história de vida, do espaço da onde eu vim, da periferia que eu estava, isso me assustou. E daí eu fiquei pensando, a atuação profissional é interessante, você ajuda, você pode fazer muita coisa, mas você tem que ir além, E como cristã que sou, dentro da nossa igreja, aí eu procurei saber o que nós, enquanto cristão, poderíamos fazer além da minha atuação profissional. E foi aí que surgiu a Pastoral Carcerária. Uhum. Esse foi um desafio, A pastoral já existia, mas assim, ainda não muito organizada. Era pessoas que iam lá só com o objetivo de evangelizar. Então eles iam, colocavam a palavra e iam embora. Uhum. E daí, a partir daí, eu me engajei
Mas aí, como eu era funcionária do sistema, eu não podia atuar como agente de pastoral. Então, eu caminhei junto com a pastoral durante todo o tempo que eu trabalhei no sistema, 20 anos, né? Sempre nos bastidores, dando apoio, acompanhando, né? E quando veio a aposentadoria, há 8 anos atrás, aí eu me entreguei de vez e daí eu fiz a escolha, né? Trabalhei o tempo todo com homens presos, né? Mas eu vi a realidade da questão da mulher encarcerada, que era uma realidade muito mais sofrida. A do homem é sofrido, mas a da mulher, a sociedade cobra muito mais. E daí, na minha aposentadoria, eu fiz a opção, vou trabalhar com mulheres encarceradas. E isso já são, então, 28 anos. 20 como alguém que estava diretamente no sistema, profissionalmente, e agora 8 por uma opção. Isso, na época que eu procurei, foi na campanha da fraternidade, que falava da nossa igreja, Cristo liberta de todas as prisões. Puxa, né? vida. Faz muito tempo, né? Mas foi muito bom aquela campanha, porque ela chamou a atenção da nossa sociedade. Gente, E você, Valéria, como é que você entra na pastoral carcerária? bom, em 2021 eu estava iniciando os meus estágios, né, na graduação de psicologia. E eu precisava fazer estágio na área social. E aí, era final da pandemia, né? Ali muitos órgãos estavam fechados ainda. E eu sabia que o Padre André, lá da Paróquia Cristo Redentor, estava fazendo algumas celebrações na penitenciária que ele já tinha comentado comigo. E aí eu fui pedir para ele me passou o telefone da Cristina. Então eu entrei inicialmente na pastoral carcerária como estagiária de psicologia, né, para fazer um projeto de escuta junto às meninas, a gente fazer trabalho de círculo com elas. E aí fui me apaixonando pela causa e fui ficando e estamos aqui. Isso de 2021. Isso. Mas uma coisa interessante, Diácono, que eu gostaria de partilhar é que assim, eu venho, né, de uma estrutura católica muito bem formada. Meu pai serviu a igreja por mais de 50 anos. E quando se fala das obras de misericórdia, tive preso e me visitaste, era uma que eu falava, eu não quero. Deixa para quem pode, para quem dá conta, eu não dou. Aí parece que Deus olhou para mim, Jesus, e falou, ah não? Só quero ver. Só que não. Né? Tá certo. E aí eu fui e, assim, às vezes nós temos a impressão que a gente está enxugando gelo, sabe? Porque as necessidades são tantas, o sistema é tão difícil. E aí, de repente, quando você está lá com seu coração apertado, né, assim, se sentindo verdadeiramente de mãos atadas, vem uma pessoa, uma presa, um preso e fala, olha, que bom que vocês estão aqui. Puxa vida. Que bom que vocês vêm nos ver. Olha, semana passada eu esperei, né? Porque a gente vai... A Igreja Católica agora, a partir desse ano, é um final de semana sim, outro não, né? Dividindo com as outras igrejas. Então, às vezes, elas esquecem disso, né? Daí eu falo assim, esperei vocês semana passada, vocês não vieram. Eu falo assim, não, mas hoje nós estamos aqui. Que bom. Bom, nós temos que fazer um breakzinho, um intervalinho. Nós já voltamos para continuar com esse papo muito interessante. Estamos de volta com o nosso programa, com o nosso podcast A Família Como Vai, e hoje com esse tema bastante desafiador, interessante, ao mesmo tempo sensível, o tema da pastoral carcerária, a realidade do encarceramento, da prisão. E nós ouvimos nesse primeiro bloco o testemunho tanto da Cristina quanto da Valéria, falando do chamado que sentiram, né? Porque na nossa fé é o chamado. Toda atitude nossa, toda iniciativa nossa nunca é iniciativa nossa. É sempre uma resposta a um apelo de Deus. E a Valéria dizia no primeiro momento que nas obras de misericórdia o estava preso e foste me visitar não fazia parte do roteiro da vida dela. E hoje está aí como uma pessoa que atua. E fica aí, né? Todos esses nossos programas aqui são um objetivo também de dar um toque na nossa vida, de nos levar também a uma reflexão. Mas agora eu quero conversar com a Cristina e com a Valéria a respeito da realidade das famílias, porque o nosso programa trata de família e a realidade das famílias
encarceradas, né, das famílias, como elas diziam aqui agora há pouco, antes de nós iniciarmos, a família que de certa forma acaba ficando presa também. Então, e é óbvio que essa prisão tem muito mais a ver com o nosso preconceito do que com a realidade que elas enfrentam. Mas vamos pedir que isso seja melhor esclarecido para nós. Cristina, como é a realidade das famílias de pessoas que estão presas? Olha, é uma realidade muito sofrida. Eu digo que a lei diz, né, que a pessoa que cometeu o delito está lá cumprindo uma pena que a justiça determinou. Mas essa pena se estende à família, porque a família, ela fica presa, envergonhada, discriminada dentro da sua comunidade, no espaço que ela vive, né? E muitas vezes, né, essa família ela acaba se escondendo, se afastando, né, e não sendo enxergada pela nossa sociedade. A nossa sociedade olha para ela como se ela tivesse cometido um crime também, por ter alguém da família preso. E hoje essa é uma realidade assim muito evidente na nossa sociedade. Antigamente você perguntava para uma pessoa, você conhece alguma pessoa que está encarcerado? Era muito pouco, né? Hoje não, é muito comum você ter um vizinho, um amigo, um parente, né? Porque ninguém está hoje isento dessa possibilidade, né? E essas pessoas, elas acabam vivendo num submundo, né? Então é como se elas também, que o crime tivesse sido estendido até elas. É a família, é o membro da família preso lá na penitenciária, onde estiver, e a família presa em casa, ou pelo menos presa a todo um contexto. Você falava de uma associação que em vários estados existe e que tem uma associação das famílias. Qual que é a frase que você dizia? A frase diz: ser família não é crime. Ser família não é crime. E isso, hoje a Pastoral Carcerária trabalha muito com essa questão da formação de grupos de familiares para que eles possam se apoiar, né, e se empoderar perante a nossa sociedade para poder enfrentar esses desafios que a sociedade coloca nas costas dessas famílias. Além da sociedade colocar esse preconceito, toda essa discriminação com essas famílias, nós temos também a situação com o próprio sistema judiciário, o próprio sistema penal, né? Porque as famílias, quando vão visitar o seu parente, também são tratadas de uma forma assim que é vergonhosa, né? Então a Pastoral Carcerária fez uma campanha muito grande contra a revista vexatória, que era aquela revista que deixava a pessoa em situação lastimável, né? Mas, infelizmente, ainda em alguns lugares nós ainda presenciamos essa situação. Então, hoje ainda é uma luta dentro do sistema para que isso seja mudado. Para que isso seja mudado, o sistema tem que haver investimento em maquinário para trazer o body scan, né, para poder as pessoas não precisarem se despir, né? Mas ainda é uma realidade distante. E você, Valéria, a sua experiência nesse período, e você como psicóloga, como é que você vê essa realidade da família dos encarcerados? Olha, Diácono, é uma parte assim muito delicada, né? Porque existe a questão do luto e da culpa, né? Então, assim, a mãe, vamos falar mais da mãe, o pai também, mas a família, quando tem um filho preso, por exemplo, ela primeiramente, a culpa é minha, eu falhei. A sociedade também olha dessa forma, né? O que aquela família fez, por que não educou, por que não ensinou, por que não orientou. E aí também tem a realidade do luto, né? Que é um luto ambíguo, a pessoa está viva, porém não está no convívio. As discriminações, como a Cris citou, dentro do sistema, né, a forma como os parentes são tratados. E aí a gente traz para a realidade da mulher presa, que é muito mais difícil, como já foi falado. Então, assim, a mulher, vamos colocar aqui em Londrina, nós temos 280, né, Cris? 280 mulheres presas na média. Teve uma vez que eu fiz um pequeno enquete, né,
apenas 3 recebiam visitas do marido. Só 3. Né? Enquanto na masculina é diferente. Né? As mulheres costumam estar ali acompanhando seus companheiros e, né, filhos e tudo mais. Agora, no cárcere feminino isso não acontece. Geralmente a rede de apoio é a mãe. 90% dos casos é a mãe ou o irmão, né? A irmã, no caso. Mas elas são muito abandonadas e isso é muito difícil de lidar. Depois vem a realidade das crianças que não entendem o que está acontecendo, né? E aí sofrem a discriminação na escola e até mesmo nas igrejas. Né? Isso é muito complicado. A nossa pastoral é uma pastoral muito específica, né? Muito de uma realidade muito dolorida que a sociedade muitas vezes não quer olhar. Né? A gente prefere fingir que não está vendo, a gente prefere dizer, deixa para o outro que está preparado. Gente, essa é a realidade que nós temos nas nossas comunidades, essa é a realidade da nossa pastoral carcerária. Deixe que o Espírito Santo vá aí tocando o seu coração, se de repente você está se sentindo tocado mesmo, chamado para alguma coisa diferente na sua vida. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco de como funcionam as dinâmicas de visitas. Quem sabe você pode se tornar um membro. Nós já voltamos. Família que reza unida sempre estará. Estamos de volta para o último bloco desse nosso encontro de hoje. O que você está achando, hein? Deixe o seu comentário aí, deixe a sua pergunta também, aquilo que no coração nesse momento está vindo, para que nós possamos dar continuidade. Já dou aqui uma dica, viu? Na semana que vem nós vamos continuar com esse tema. Nós teremos mais um programa, mais um podcast tratando dessa realidade, na maioria das vezes desconhecida da maioria de nós, que é das famílias, das pessoas encarceradas e daqueles que se dispõem a trabalhar nesta seara do reino de Deus, que tem muito poucos operários, mas, como já dizia Jesus nas suas admoestações, na sua forma de nos corrigir também, né? Vamos continuar pedindo operários, porque a messe é grande, ali também a messe é muito grande. Cristina, Valéria, como é que nós fazemos então qual é o trabalho, melhor dizendo, que vocês realizam concretamente? Um membro da pastoral carcerária, que tipo de atividade ele desenvolve? O membro da pastoral carcerária, ele tem a função básica, ser a presença da igreja no cárcere. Essa é o primeiro compromisso nosso, né? Então, a igreja, ele não pode vir até a igreja, nós vamos até ele, né? E como é um espaço muito difícil e que as pessoas têm pouco espaço de fala, então nós somos uma pastoral mais da escuta. Nós levamos a palavra, mas antes da palavra nós escutamos. Vamos ouvi-los, ver quais são as angústias, quais são as suas necessidades, o que ele quer nos comunicar. Porque nem sempre aquela imagem que a gente tem, né? Nós vamos no cárcere para catequizar as pessoas que estão lá. E muitas vezes a gente sai de lá catequizado. Porque nós temos pessoas, todos que estão lá, são membros, já foram da nossa, ou católico, ou evangélico, já tem uma vivência de fé, uma esperança, já acredita, né? E está lá por uma circunstância do mundo, que aconteceu alguma coisa, né, que não cabe a nós julgar nem dizer, né? E o evangelho desse final de semana fala muito, de hoje fala, né, da ovelha perdida. Exatamente. Né? Jesus vai lá, busca a ovelha, traz nas costas, né? Então a gente tem que fazer um pouquinho esse papel de buscar, estar com ele, né, estar junto, conversar e levar a palavra. Claro que a palavra, ela é o que nos impulsiona a estar lá. E ouvindo aquele chamado que você já falou, de Jesus, Mateus 25, né? Estive preso e foste me visitar. Então essa é um pouco a nossa tarefa. Visitas a gente faz, dependendo, nós temos várias unidades em Londrina, né? Então assim, se você não tem disponibilidade toda semana, não tem problema, né? A gente tem alguns lugares que nós vamos cada 15 dias, tem alguns lugares que nós vamos uma vez por mês.
tem vários dias da semana, nós temos visita terça, quarta, quinta e sábado. Então são vários dias da semana que abre uma leque de possibilidade de participação. Tá certo. Valéria, você falava da sua experiência de a pessoa revelar o quanto estava aguardando a sua chegada. Quer dizer, puxa vida, achei que você não vinha, que bom que você veio, te esperei semana passada. Descreve um pouco como é que é esse trabalho concreto. Você chega no local e aí você tem o contato com quem pede para ser atendido? Como é que funciona concretamente? Cada unidade funciona de uma forma, né? Então, por exemplo, na feminina nós entramos nos cubículos, né, e passamos por todas as celas, e aí quem está ali e deseja conversar se levanta e vem até a grade, né, e conversa com a gente. Então é sempre bom dia, como vocês estão, né, e a gente vai assim, né, fala, olha, nós somos da Pastoral Carcerária Católica, a gente está aqui, veio trazer um pouquinho da esperança para vocês, da luz de Cristo, e queríamos ouvir se vocês têm alguma coisa para partilhar com a gente. E dali começam a surgir as histórias, as necessidades, os medos, as angústias, né? E a gente sempre tenta, diácono, dizer para a pessoa que aquilo ali não define quem ela é, né? Aquele momento é um tempo da vida dela, é um capítulo, não é a história inteira, né? E o que é mais dolorido é quando a pessoa pensa que ela se define ali, né? Que ali acabou para ela. E isso é onde acontece a inreversão, quando a pessoa não se vê mais, né? Então, um dos trabalhos da pastoral carcerária é recuperar a dignidade humana, né? Porque ali, a hora que ela entra, a dignidade fica do lado de fora. Acaba tudo, né? A nossa sociedade tem muita questão de dizer assim: ai, bandido, tem mais, sabia do que esperava e mesmo assim foi lá, né? Tem que passar por tudo isso mesmo e tal. Não é assim. Porque ali acaba, às vezes, uma pessoa que cometeu um delito, né, e vai para lá, aí sim, dentro daquele sistema, dentro daquela realidade, ela ferida, aí ela sai muito mais machucada para a sociedade, né? O trabalho tem que ser o contrário, né? Ele tem que se ver como indivíduo. Por isso tem a justiça restaurativa, né? Que é maravilhoso, que é um trabalho maravilhoso, onde se repara mesmo o que aconteceu. Então esse é um dos trabalhos que a gente faz. Mas, assim, muito rapidamente, existem várias realidades que pode-se trabalhar, né? Não só as visitas, tem a realidade das famílias, tem a realidade... Então, às vezes você quer ser agente pastoral, mas você não pode estar lá no cárcere, você tem N coisas que você pode ajudar. E aí a gente ficaria aqui um monte. Mas vai ser bom. E nós vamos ficar um monte, porque semana que vem nós vamos continuar. Nós vamos dar continuidade a essa nossa conversa. Vocês falando e eu lembrando aqui. Nós vivemos a chamada sociedade do espetáculo, né? Então parece que só tem sentido aquilo que reúne multidões, aquilo que faz acontecer, aquilo que tem holofotes, aquilo que gera likes, que gera engajamento, toda essa linguagem que nós temos hoje, e que, claro que é um ambiente também importante onde o evangelho aconteça. Então não tem problema você ter grandes eventos onde pessoas estão reunidas, multidões reunidas. Jesus também falava para multidões, mas ele também ia até aquele que não ia poder participar disso. Essa ovelha perdida a qual você se referia, e tantas pessoas, que o contato de Jesus era um contato pessoal. Então uma coisa não exclui a outra. Exatamente. Vocês estão atuando, a Pastoral Carcerária está atuando nessa seara onde o trabalho é um trabalho individual, onde o contato é o contato com aquela pessoa na sua necessidade, naquilo que ela traz naquele momento, né? Essa pessoa do Cristo que vai ao encontro. Muito obrigado por hoje, mas já fica o compromisso de continuarmos essa conversa na próxima semana, no próximo programa, tá ok? Nós é que agradecemos. Obrigado pela presença. E você, querido irmão, querida irmã, que acompanhou esse nosso podcast, programa de hoje, olha, compartilhe esse conteúdo, hein? Compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso e nós possamos estar solidários com esta realidade. Final de ano,
É tempo do advento, tempo de conversão, Natal se aproximando, é a realidade do Cristo, nascendo em todos os lugares. Se Deus quiser, nos encontramos na semana que vem. A família como vai? Meu irmão, vem.